Oi, eu sou a Marina e esse vídeo é sobre as leituras que eu fiz agora em junho de 2020. Foi um mês muito bom, terminei 9 livros, por mais incrível que possa parecer, mas porque também teve a maratona MLI, né, Booktobatona. Então eu vou aproveitar para falar também um pouco da leitura que eu terminei também em julho, para juntar e fazer também um saldo da MLI junto com o que eu li em junho. Como foi um livro só, não vai ter muito problema. Então, enfim. O primeiro livro que eu li foi Hakushishi, tem um vlog de leitura em que eu falo um pouco mais sobre ele, mas enfim, a história é muito interessante, vai contar a história do Haruki. Ele é descendente de japonês, ele mora no Rio, e ele precisa fazer uma ilustração para um livro de um poeta do século XVII, se eu não me engano, que é o Basho. Ele pega o livro, ele não fala nada de japonês, mas ele pega o livro em japonês e vai dando uma olhada no metrô e conhece essa mulher que pergunta pra ele em que língua ele tá lendo. Mas aí ele diz que ele na verdade não tá lendo, mas que ele, enfim, ele quer ver, né, e quer entrar em contato ali, ver como é que é a língua, né, como é que se dão esses caracteres que ele não entende, mas que ele quer ver mesmo assim. E eles acabam ficando amigos, eles vão viajar juntos pro Japão, porque ele já ia mesmo para poder fazer esse trabalho. E ela resolve ir junto, porque ele convida ela. É uma coisa meio doida, assim. E, enfim, foi um livro que eu gostei muito, eu dei 4 estrelas e meia pra ele, eu não tava esperando gostar tanto assim. Eu acho, inclusive, que eu vou fazer uma resenha dele, porque, enfim, é um livro nacional, contemporâneo. A Adriana Lisboa, ela é poeta, ela é mais conhecida pelos trabalhos de poesia dela, mas, enfim, eu gostei muito, tem uma escrita muito boa no livro, sabe? Então, enfim, foi uma leitura que me surpreendeu bastante, eu não estava esperando gostar muito, principalmente porque eu tinha visto algumas resenhas negativas no Goodreads quando eu abri pra ver, né, o que as pessoas estavam falando. Mas, enfim, às vezes eu até concordei com algumas das resenhas, mas mesmo assim eu acabei gostando bastante do livro. O segundo livro que eu terminei foi Desamparo, da Inês Pedrosa. É um livro que vai falar sobre uma senhora que morou muitos anos no Brasil e resolveu voltar para Portugal, porque foi onde ela nasceu. E aí ela tem uma vida assim meio solitária ali numa cidade muito pequena e não tem muito contato com os filhos, tem uma questão aí, enfim, por conta da separação dela, sabe? E, enfim, foi um livro que eu gostei muito, o ponto de vista vai mudar várias vezes, sabe? De personagens, a narrativa vai mudar, uma coisa que a Inês Pedrosa faz muito. E eu, enfim, fiquei apaixonada, mas não é nada novo. Eu não sei se esse é o que eu mais gosto da Inês Pedrosa, eu acho que ainda não, eu acho que nenhum deles superou ainda o meu preferido, mas enfim, eu gostei muito mesmo assim. E eu recomendo pra quem curte uma narrativa contemporânea, sabe? Eu acho que a maneira como ela narra também, como ela vai mesclando todas essas narrativas na mesma história, eu sempre acho muito interessante, sabe? De narrar em terceira pessoa, narrar em primeira pessoa, tem um personagem principal, mas ela vai pra narração de outro, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto bastante nos livros de Inês Pedrosa, então assim, pra quem nunca leu, tá aí a dica. Esse livro, aliás, é da Leia, né? Geralmente a Inês Pedrosa ela é publicada pela Alfaguara, então foi uma surpresa também ver ela publicada pela Leia. O terceiro livro que eu li, na verdade, é um livrinho que a Companhia das Letras deixou de graça por esses dias, que é Racismo e Fascismo e O Corpo Escravizado e o Corpo Negro, da Toni Morrison, que, enfim, foi a primeira ganhadora mulher do Nobel e é uma mulher negra. E foi bem interessante, principalmente o segundo, que ela faz essa distinção entre o corpo negro e o corpo escravizado e fala dessa coisa que a escravidão é uma coisa que ultrapassou várias culturas, né? Enfim, perpassou diferentes pessoas, não só pessoas negras, não só, enfim, não é só ligada à cultura negra. E foi muito interessante ver essa diferenciação que ela faz, sabe? Então, foi um texto que eu gostei demais. Tem outras coisas que eu peguei também pra ler que eu
quero dar continuidade, mas por enquanto esse foi o primeiro que eu li. O quarto livro que eu li foi Exterieur Monde, do Olivier Roland. Eu li por conta do júri do Prêmio Goncourt e foi o que eu menos gostei, assim, comparado ao outro. Eu só li 2 até o momento, são 4, e esse, assim, por enquanto foi o que eu menos gostei. Foi engraçado porque ele é um livro bem focado em fluxo de consciência. Ele vai contar a história dessas viagens do narrador, né, os lugares pelos quais o narrador passou, as pessoas que ele conheceu, geralmente pessoas muito celebres, sabe, muito famosas, e ele é como se fosse assim um Forrest Gump sem as partes do Forrest Gump, mas enfim, tem essa coisa assim de viagem, conhecer pessoas muito famosas e enfim, eu gostei, mas eu achei que às vezes faltou assim meio que um fio condutor, sabe? Só parecia que tava falando de viagem, de viagem, de viagem e não tinha nada muito além disso, sabe? Mesmo assim, claro, o livro às vezes traz umas reflexões legais e traz informações legais, mas eu achei que faltou alguma coisa ainda. E aí, a partir de agora, começam os livros que eu li tanto pra Emily quanto pra Preta Tona também. Acabei esquecendo de falar da Preta Tona, porque o primeiro livro que eu ia ler pra Preta Tona, que era também o livro que eu ia ler pra Emily, eu acabei desistindo dele porque teve a promoção do Kindle Unlimited. Eu falei assim, não, acho melhor focar em livros que estão no Kindle Unlimited, e aí acabei desistindo. Mas enfim, a gente vai falando disso. E aí o quinto livro que eu li no mês, e que foi o primeiro da maratona, foi Cova 312, da Daniela Arbex. Esse é um livro que vai contar a história da prisão de Lafayette, em Minas Gerais, e como as pessoas que passaram por ela durante a ditadura militar, mas principalmente a história de um dos guerrilheiros que foi a única morte que teve nesse presídio. Mas ninguém sabia onde estava o corpo, e aí ela começa o livro falando justamente que o trabalho era achar o corpo, né, e como eles conseguiram achar esse corpo, e a gente só vai saber no final do livro, né, claro. Então eu até achei muito interessante essa construção dela, já dizer no começo que eles acham um corpo perdido, um dos de tantos corpos que sumiram na ditadura, e ela acha pra contar a história de como ela achou esse corpo bem no final. Então foi muito interessante. Eu acho o Holocausto brasileiro um pouco mais impactante, porque você não espera, assim, a ditadura, por mais que tenha sido um período, claro, muito ruim e de muito sofrimento e de muita tortura, a gente já espera que essas coisas aconteçam, sabe? Então, assim, a gente espera ler sobre cenas de tortura e de violência extrema, mas eu acho que no Holocausto brasileiro não é nada do que a gente espera, sabe? E, assim, é muito além do que a gente pensa que acontecia num manicômio. Então, no manicômio, não sei, acho que na época chamava manicômio, né? Porque hoje em dia não chama mais, mas enfim. Então, eu gostei bastante mesmo assim. A minha sexta leitura do mês, e a primeira da Preta Tona, no caso, que eu aproveitei que eu já ia ler também na Emily, foi Fique Comigo, da Ayoba Adebayo. Eu tinha comprado esse livro na Flip do ano passado, quando eu fui junto com a Thay, do canal Tailane Costa, e enfim, a gente ouviu a Ayoba Adebayo falando 2 vezes até, foram momentos incríveis. Eu tinha expectativas altas pro livro, mas não tão altas assim, e eu fui muito surpreendida. Eu amei, principalmente o final. Eu acho que eu até chorei no final desse livro, agora que eu tô lembrando disso. Mas não foi assim um choro de tristeza, sabe? Foi um choro, não sei nem de que foi aquele choro. E, enfim, vai contar a história dessa mulher, a Yesde. Ela é casada com a Kim e eles estão há 4 anos tentando ter filhos. E aí ela começa a sofrer uma pressão da família dele. E o começo do livro é justamente um momento em que a sogra dela diz que ela arrumou uma segunda esposa pro filho porque ele não pode ficar sem ter
um filho. E a história toda vai se desencadear a partir daí. E basicamente o livro tem duas narrações, uma nesse tempo passado, em que tá acontecendo tudo isso, em que chega essa segunda esposa do marido, e outra alguns anos mais à frente. E foi muito interessante, no começo eu fiquei um pouco confusa, eu não fazia ideia dessas duas narrações, enfim, mais pra frente no livro, mais pro final, né, a gente vai entender onde isso se cruza, porque que tem esses dois tempos na narração. E eu gostei muito, eu fiquei muito surpresa, mesmo tendo expectativas altas. Eu gostaria muito de ler outras coisas da Elvamia Adebayo, mas eu acho que ela não publicou nada ainda, ou não saiu nada no Brasil, pelo menos, traduzido dela. Então, gostaria de ver mais coisas, sabe? Gostaria de ler mais coisas dela, então, enfim. Mas gostei bastante. E aí a 7ª e 8ª leituras que eu fiz esse mês foram o 2º e o 3º volume de Príncipe Cativo. Eu tinha lido o primeiro, se eu não me engano, em março, e eu tinha gostado muito. Eu acho que tem algumas coisas um pouquinho problemáticas, acho que tem algumas cenas meio desnecessárias, mas mesmo assim tinha sido um livro que eu tinha gostado bastante. Eu tinha ouvido só maravilhas sobre ele, principalmente da Amanda, do Raposices, e eu peguei o 2º e 3º livros pra ler, que eu achei muito melhores do que o primeiro. O 2º, principalmente, o 2º é disparado meu livro preferido. Eu fiquei toda arrepiada quando eu terminei de ler. Eu falei sobre isso na minha tag dos 50%, porque eu realmente gostei muito desse livro. Eu tô que nem aquela cena de Meninas Malvadas, sabe? 80% do meu tempo eu passava falando sobre o Príncipe Cativo, nos outros 20% eu torcia pra alguém falar sobre o Príncipe Cativo pra eu poder falar também. Basicamente isso. Porque eu gostei demais. Eu não vou falar pra não dar spoilers do primeiro livro, né, caso alguém queira ler e ainda não tenha lido, mas eu gostei muito. Inclusive eu vou deixar os links de compra dos livros aqui embaixo, caso vocês queiram comprar pelo meu link de compra. Você não vai pagar nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão. Então, por favor, ajudem meu canal. E a minha 9ª leitura foi Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que vai falar sobre uma ditadura fundamentalista no Brasil. É um livro bem interessante, é focado no personagem principal, é narrado em primeira pessoa, inclusive, no ponto de vista do Chuvisco, que é esse personagem principal, e ele tem, catarses criativas. Eu achei isso muito legal. E ao longo do livro você vai entendendo o que são essas catarses criativas, né? Esses momentos assim que ele pega a realidade, foge um pouco da realidade, mas que isso serve pra ele também conseguir enfrentar toda aquela realidade difícil em que ele tá vivendo, esse momento de ditadura. Então foi um livro bem interessante. Eu tenho alguns problemas com ele, algumas críticas negativas, mas mesmo assim foi um livro em que eu gostei muito, muito, muito de ler. Eu fiquei assim me sentindo até chateada quando eu terminei de ler. E eu achei incrível porque foi um livro que trouxe muita diversidade de um jeito que eu não tava esperando, sabe? Tem até personagens trans, tem drags, e eu fiquei muito chocada com isso, porque não era uma coisa que eu tava esperando. Eu sei que, enfim, o Eric Novello apoia a comunidade LGBT, que ele faz parte da comunidade LGBT, mas mesmo assim eu pensei que fosse uma coisa mais limitada, sabe? Então fiquei muito feliz com isso, fiquei me sentindo muito satisfeita com essa leitura. E eu também estava esperando uma linguagem um pouco mais adulta, digamos assim, uma narração um pouco mais voltada para o público adulto. E eu não acho que chega a ser um livro YA, por exemplo, sabe? Não acho que chega a ser um jovem adulto. Mas a escrita mesmo assim tem uma narrativa muito leve e jovial, sabe? Então isso foi uma coisa também que me surpreendeu e que eu não acho que é um ponto negativo, mas que foi surpreendente mesmo assim. E aí, fechando a questão da MLI, eu peguei um livro no NetGalley e foi esse livro que eu terminei em julho e que terminei de ler na MLI, e que foi The Inconvenient Need to Belong. Foi um livro que eu peguei justamente por conta do título, que eu achei um título muito impactante, e aí eu fui ler a sinopse e gostei bastante. Ia contar a história desse senhor,
chamado Alf. Ele tem 86 anos de idade e ele tá num asilo, mas a história basicamente vai mesclar esse presente dele no asilo e um passado que ele conta quando ele saiu de casa, quando ele fugiu de casa. Ele morava em Londres e, enfim, vai contar toda essa peregrinação dele fugindo de casa, de coisas que aconteceram e do porquê ele é um velho ranzinza, basicamente, no presente, ali naquele asilo e tudo mais, convivendo com as pessoas, porque que ele tem aquela personalidade mais fechada e ranzinza que a gente vê no livro, né? Então foi um livro muito interessante, eu gostei muito também, dei 4 estrelas e meia. Fiquei bem apaixonada, eu não tava esperando, é um livro de estreia, inclusive já foi publicado lá fora, e eu gostei bastante, acho que vale muito a pena. Eu queria até que viesse pro Brasil, mas não sei se aconteceria, porque justamente é um livro de estreia, sabe? Não sei como as vendas lá estão indo, mas enfim, foi um livro que eu gostei bastante. E aí vou só falar dos livros que eu li, mas não terminei. Então, eu li em junho o Djalma 9, né? Claro. Mas esse mês eu realmente li. Eu não cheguei onde eu queria ter chegado pelo menos na página 430 e acabei ficando na 370, mas ainda li bastante, li mais do que eu achava que eu leria, na verdade, porque às vezes eu esqueço que ele existe. Mentira, mas às vezes eu fico meio com preguiça porque ele é muito grande e tudo mais, às vezes não tá num momento de reinado que eu goste, sabe? Então, assim... Mas enfim, eu tô gostando ainda bastante. Outro livro que eu também tô lendo, que eu li também durante a maratona, foi o dos 50 Contos de Machado de Assis, que a gente tá fazendo a leitura conjunta com a Andréa Bistafa, do blog Fundo Falso. Tá sendo muito interessante, ela tá fazendo live todos os domingos e eu tenho sempre lido de segunda a sábado religiosamente, porque, enfim, eu gosto muito de Machado. E tá sendo uma experiência bem legal, principalmente quando ela faz as lives pra gente discutir os livros aos domingos. E o último livro que eu vou levar pra julho é The Last Eight, da Laura Poe. Eu comecei a ouvir ele no Spotify. Eu também tinha ouvido coisas bem legais sobre ele, e aí falei, bom, já que eu, sei lá, preciso lavar louça, varrer a casa, fazer essas coisas, eu aproveito e vou escutando enquanto eu vou fazendo essas atividades, né? Então foi bem interessante por conta disso e eu tô gostando bastante. É um livro sobre invasão alienígena, é bem também jovem adulto, porque, enfim, os personagens são todos... estavam ali na escola, sabe? Eles são, assim, as últimas pessoas que sobraram na Terra depois dessa... pelo menos nos Estados Unidos, depois dessa invasão alienígena. E é legal também que é um livro que tem bastante diversidade. Por enquanto não consigo ainda falar muito, porque eu tô um pouco no começo... tô bem no começo, na verdade, eu não cheguei nem na metade, mas já deu pra perceber, assim, muitas coisas bem diferentes, né? A personagem principal, por exemplo, eu sei que ela... acho que ela é Ace, ela tá dentro do espectro Ace ou Aro, alguma coisa assim. E ela é descendente de mexicanos. Os pais são mexicanos, a mãe era mexicana, os avós são mexicanos, uma coisa assim. Os avós eu tenho certeza. Mas, como, enfim, a mãe deixou ela com os avós, não tem muito essa coisa de falar sobre a mãe. Então, enfim, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Me diga aí o que você leu durante esse mês de junho. Eu sei que eu li 9 livros, mas assim, não se cobrem se vocês não estiverem conseguindo ler. Eu sei que a quarentena é um período difícil, nem todo mundo tá conseguindo ter a leitura também como um momento de escape, um momento de prazer, porque às vezes você lê, mas fica pensando em outras coisas e aí não adianta muita coisa. Então, não se cobrem. E me digam aí se vocês fizeram alguma leitura que vocês gostaram bastante, pelo menos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.